Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula 6 da Matemática B. Eu sou a professora Beth e estou dando continuidade à análise combinatória, já começada pelo professor Daniel. Vamos começar, então, aqui. Deixa eu até acessar a minha caneta laser, meu point laser. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Pessoal, em análise combinatória, existem duas ferramentas básicas de contagem, que é o método intuitivo de ordenar, nós chamamos de permutação, e o procedimento intuitivo de escolher, que nós chamamos de combinação. Até agora, vocês viram dois princípios importantes que o professor Daniel comentou com você, que é o princípio multiplicativo e, né? Então, nós vamos multiplicar, e o ou, que nós vamos somar, tá? Que é o princípio aditivo. O ou é o princípio aditivo. Mas o que significa a palavra permutação? Significa troca, ordenação, certo? E eu vou começar essa aula com vocês com um exemplo, tá? Vamos ao exemplo, então. Epaminondas, ele pretende viajar e ir para 3 destinos: Amsterdã, Bélgica e Canadá. De quantas maneiras ele pode fazer a sua escala de viagem? Então, veja só, são 3 destinos, A, B e C, Amsterdã, Bélgica e Canadá. Então, uma forma dele ordenar essa escala seria Amsterdã, Bélgica e Canadá. Mas poderia ser também Amsterdã, Canadá e Bélgica. Ou ainda, Bélgica, Amsterdã e Canadá. Ou ainda poderia ser Bélgica, Canadá e Amsterdã. Uma outra forma dele ordenar isso daí seria Canadá, Amsterdã e Bélgica. Ou ainda Canadá, Bélgica e Amsterdã, certo? Bom, então aqui no caso, nós temos um total, basta simplesmente contar aqui, ó, nós temos um total de 6 permutações, certo? 6 permutações aí. E 6 permutações, a gente poderia fazer da seguinte forma. Por exemplo, quantas formas eu tenho para escolher a minha primeira escala, tá? Vamos ver aqui quantas possibilidades que eu tenho. Eu tenho 3 possibilidades de escolher essa minha primeira posição, primeira escala. Depois de escolhida a primeira, eu teria quantas possibilidades de escolher a segunda escala? Eu teria 2. E a terceira escala, eu teria 1. Como eu tenho que ir para Amsterdã e Bélgica e Canadá, eu vou ter que multiplicar, certo? Então, eu teria aqui 3 vezes o 2 e vezes o 1. Isso me dá o total de 6. O que significa isso? Falando em palavras matemáticas, significa que eu estou fazendo uma permutação de 3 lugares, de 3 países, certo? Então, permutação de 3 é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial, vocês viram anteriormente, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Beleza? Bom, então, o que vem a ser permutação? Vocês já ouviram falar em anagramas? Anagramas? Então, por exemplo, a gente dá uma palavra para vocês. Pernambuco. Nós temos 10 letras distintas na palavra Pernambuco. Se eu for ordenar, mudar de posição essas letras, eu estou permutando, eu estou fazendo anagramas, certo? Então, dada uma palavra, qualquer disposição das letras que a compõem é chamado de anagrama, beleza? E o produto das escolhas vai ser N fatorial. Ou seja, se eu tiver a palavra Pernambuco, eu tenho 10 letras distintas, eu teria fatorial de 10, ou ainda permutação de 10. O número de permutações simples de N objetos distintos é dado por P de N, que é igual a fatorial de N, tá?
Agora, nós temos um outro caso. Veja só. Permutação com repetição. Nós temos aqui na apostila de vocês o exemplo da palavra ossos, certo? Nem sempre os elementos que serão ordenados, eles são distintos, que é o típico exemplo dessa palavra ossos. Nós temos letras repetidas, a letra O e a letra S. Se todas as letras fossem diferentes, nós teríamos uma permutação de 5. Nós teríamos um 5 fatorial, né? Anagramas. Como as duas letras O são iguais, quando as trocamos entre si, não vai dar diferença a posição. Trocar O por O, você vai ter o mesmo anagrama, né? Eles vão ser iguais. E obtemos o mesmo anagrama e não um anagrama diferente. E o que ocorre também se a gente fizer com a letra S, certo? Isso faz também na contagem da letra S. Bom, então como é que a gente vai resolver isso daí? Como é que a gente faz, né, para resolver? Da mesma forma, isso ocorre também com as 3 letras S, como eu já havia falado, que podem ser ordenadas de 3 modos e vão ser iguais. Portanto, o número total de anagramas, ele vai ser encontrado, nesse caso, permutando as 5 letras e dividindo o total obtido pela permutação de 2 e pela permutação de 3, nesse caso da nossa palavra ossos, certo? Por quê? Porque nós temos 2 letras O e 3 letras S, certo? Então, veja só, se tem elemento repetido, você tem que desconsiderar a ordem, a troca de ordem delas, tá? Então, para você desconsiderar a ordem de alguma coisa, você vai dividir pelo fatorial da coisa, tá? Vocês já vão entender no caso que é quando a gente começar a fazer exercício. Só guardem isso. Para desconsiderar a ordem de alguma coisa, divide pelo fatorial da coisa, certo? Então, nesse caso aqui, o que nós teríamos que fazer? Permutação de 5, porque nós temos 5 letras, tá? E nós vamos agora dividir pelo fatorial das repetições. Então, nós temos 2 letras O e 3 letras S. Então, nós vamos dividir pelo fatorial de 2 e pelo fatorial de 3, ou seja, pela permutação de 2 e pela permutação de 3. Então, nesse caso, nós teríamos 10 anagramas, certo? Como é que a gente escreve isso matematicamente falando? Permutação de N com repetição de alfa, beta, gama, um número que aparece de repetições, certo? Bom, então aqui no caso, o fatorial de N dividido pelo fatorial de alfa vezes o fatorial de beta. Vai ficar mais claro aqui com os exercícios que a gente tem para resolver em sala. Vamos lá? Vamos ao exercício número 1 da apostila de vocês. O exercício número 1 da apostila de vocês está na página... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está na página 15, certo? Então, vamos resolver esse teste da FUVEST. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente, vamos ver aí, quantos dias, quantos séculos, quantos anos. Aqui, trata-se de um problema de permutação simples, ou seja, calcular um número de permutações simples de 10 elementos. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Permutação de 10. E permutação de 10 é a mesma coisa que 10 fatorial. Então, veja lá, 10 fatorial vai ser igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, tomem cuidado aqui, não vão sair multiplicando já de cara. Observem as nossas alternativas.
tá? Ele pede ali para esgotar todas as músicas, as possíveis sequências dessas músicas serão necessários aproximadamente. Vocês concordam comigo que vai dar um número muito grande? Vai ser um número muito grande. Então, vamos fazer o seguinte: um ano tem 365 dias, certo? Nós vamos converter esse número da permutação de 10 em anos, certo? E para isso nós vamos dividir não por 365, mas nós vamos dividir por 360 para facilitar o nosso cálculo. Ainda mais que no enunciado fala aproximadamente, certo? Bom, então, pegando esse número, esse fatorial de 10 e dividindo por 360, olha o que a gente pode fazer. A gente pode simplificar alguns números aí, certo? Se a gente fizer ali 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai ser 120. Então, nós podemos já simplificar ali, juntando com o 6, nós podemos simplificar pelo 360. Então, 720 dividido por 360, ainda vai sobrar um 2 ali naquele 6, certo? Bom, então, essa permutação vai ser igual a, nós vamos ter 10.080, né? O número, a quantidade. Então, nós vamos poder fazer uma sequência de quantas músicas? 10.080 anos nós podemos tocar música aí. Agora, se eu dividir esse número por 100, um século tem 100 anos. Então, eu estou dividindo por 100. Então, eu vou descobrir que eu tenho 100,8 séculos. Aproximadamente, o número que tem mais próximo aí é a alternativa E, que vai me dar aproximadamente 100 séculos. Alternativa E, portanto. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloquem lá nos comentários que eu tento resolver para vocês, tento esclarecer para vocês depois, tá? Vamos para o exercício número 2. Olha só esse exercício da Getúlio Vargas. O número de anagramas diferentes que podem ser construídos com as letras da palavra Vargas, que comecem e terminem com consoantes. Pessoal, o professor Daniel falou o seguinte, que quando vocês têm uma restrição, comecem pela restrição. Eu não vou falar diferente, é isso mesmo. Vocês têm que começar pela restrição. E qual é a restrição? Que comecem e termine com consoantes. Então, veja lá, na palavra Vargas, nós temos quantas consoantes? Nós temos 4. E quantas vogais? Nós temos 2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar as consoantes no começo e no final desse anagrama. Então, veja lá, estou colocando uma consoante no começo e uma consoante no final, tá? A primeira consoante, quantas possibilidades que eu tenho para escolher essa primeira consoante? Eu tenho 4 possibilidades para escolher a primeira consoante. E quantas possibilidades eu tenho para escolher a segunda consoante? Porque ele fala lá, anagramas diferentes. Então, a última letra tem que ser diferente de todas as demais, né? Então, eu teria 3 possibilidades. Pronto, já fiz a minha restrição. Agora, eu vou para o cálculo das letras que estão no meio dessa palavra. Então, veja só, eu posso ali trocar todas aquelas 4 palavras, aquelas 4 letras. Contudo, gente, eu tenho ali uma permutação de 4 letras, não é? Mas eu tenho repetição. Eu tenho 2 letras As ali no meio. Então, eu tenho que fazer uma permutação de 4 com repetição de 2 letras As. Então, eu tenho 4 vezes o 3 vezes a permutação de 4 com repetição de 2. Então, fica 12, que multiplica 4 fatorial dividido por 2 fatorial. O 4 fatorial eu vou resolver até chegar no 2 fatorial, porque eu posso simplificar numerador com denominador. Então, aqui no caso, eu tenho 12 vezes 12,
vai me dar um total de 144 anagramas. E essa alternativa, nós achamos na alternativa, esse valor nós achamos na alternativa D, certo? Então, beleza. Vamos para o próximo exercício, então. Exercício número 3. Veja só. Um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos, tá? Bom, então nós já temos aí uma restrição. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação dessa semana é. Então, veja só, tudo que a gente tem que deixar junto, a gente vai considerar uma coisa só, certo? Então, eu tenho aqui quantos filmes de ficção? Eu tenho 3 filmes de ficção e os outros são outros quaisquer, certo? Então, como eu tenho que deixar os filmes de ficção juntos, ó, porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, aqueles que são de ficção, eles devem ser exibidos em dias consecutivos. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui é um exemplo que poderia acontecer. Poderia ser ficção, ficção e ficção nos 3 primeiros dias, e nos 4 demais dias pode ser qualquer outro filme. Ou ainda poderia pegar o segundo, o terceiro e o quarto dia de ficção. Ou ainda o terceiro, o quarto e o quinto dia de ficção. Então, eu vou amarrar esses 3 filmes de ficção, vou considerar uma coisa só. Então, na realidade, considerando isso uma coisa só, eu tenho aqui, ó, uma permutação de 1, considerando um só, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma permutação de 5 e ainda eu tenho que ainda fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar por uma permutação de 3, porque esses 3 filmes de ficção, eles podem trocar a ordem de exibição entre eles, mas de forma que eles permaneçam juntos, tá? Então, vai ser uma permutação de 5 vezes uma permutação de 3. Então, eu tenho 5 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial é 120, vezes o 3 fatorial, que é 6. Portanto, 120 vezes 6 vai me dar um total de 720, certo? Então, eu tenho aqui 720 maneiras de fazer essa programação. Alternativa C, certo? Bom, olha só, esse teste da FUVEST, eu diria para vocês que é um teste muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, façam um asterisco aí nesse teste de vocês, porque às vezes aparece com letras esse tipo de teste, às vezes aparece com números, tá? Então, vamos lá. Com as letras da palavra FUVEST, podem ser formados 6 fatorial, ou seja, 720 palavras, 720 anagramas, de 6 letras distintas cada uma, certo? Se essas palavras forem colocadas em ordem alfabética, como num dicionário, que posição que ocupa, né, a palavra 250, ela vai começar com quais letras, tá? Então, vejamos aqui. O examinador já deixou prontinho ali para a gente um esqueleto de como a gente vai resolver. A primeira dica que eu vou falar para vocês, primeiro coloquem as letras da palavra FUVEST, separadinho aí, em ordem alfabética. Coloquem aí, vamos ver. Vamos ver o que vocês acham aí. Colocando em ordem alfabética as letras da palavra FUVEST, vocês vão ter o E, o F, S, T, U e V, certo? Bom, então agora, como ele está falando assim em ordem alfabética, como num dicionário, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar a primeira letra
tá? Da nossa ordem, eu vou amarrar a letra que está mais no comecinho, a letra E, portanto. Então, eu vou colocar naquele quadradinho azul a letra E. Então, como são anagramas com letras distintas, o E eu não posso mais utilizar. Então, já que eu não posso mais utilizar o E, né, a gente risca o E aqui da jogada, né, risca o E, e eu tenho aqui quantas outras letras? Eu tenho mais 5 letras que eu posso colocar naqueles espaços, né? 5 letras que eu coloco nos espaços. Então, eu vou ter uma permutação de 5. E permutação de 5 vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120, certo? Vamos para a próxima letra menor, né? A próxima letra menor, eu tenho aqui qual letra? Eu vou para a letra F, que é a menor. Amarro a letra F no primeiro quadradinho. Então, a letra F eu já não posso utilizar. E as demais letras eu vou permutar nos outros quadradinhos. Então, eu tenho novamente uma permutação de 5. Permutação de 5 vai ser igual a 120 também, certo? Bom, então olha só. Agora, falta pouco para a gente chegar na posição que a gente quer. Veja só, ele quer a posição 250. Agora, observem aqui uma coisa. Se eu tenho aqui, no caso, se eu somar as duas permutações que eu fiz, eu já chego nos 240. Estão me faltando apenas 10. Se eu amarrar somente a letra S no terceiro caso, eu vou ter mais 120. Ou seja, eu vou ter um total de 360 posições, certo? Bom, então se falta pouco para chegar na posição que a gente quer, a gente tem que começar a restringir melhor o nosso exercício, certo? Então eu vou amarrar uma segunda letra aí na ordem alfabética. O que eu faço? Essa terceira fase, ela está começando com S. Eu vou pegar de novo a menor letra, né? Ou seja, a letra E. Então, aqui, no caso, sobraram 4 espaços para eu fazer uma permutação. Então, no caso, eu teria aí uma permutação de 4, que seria igual a 24. Mas ele quer a posição 250, e ele quer somente as duas primeiras letras. Portanto, nesse caso aqui, a nossa resposta vai ser a alternativa D, né? Ele quer somente as letras que começam, as duas primeiras letras que começam a palavra que ocupa a posição 250, certo? Bom, pessoal, o negócio aqui é o seguinte, tem alguns testes para vocês fazerem nessa aula, vocês vão conseguir tirar de letra. Eu marquei aqui alguns testes para vocês, tá? Que é o teste 50605, o 0607, 0609, 0611, o 13, 14, o 15, o 16, dica para o 16, esse teste 16 diz lá na teoria como se faz esse tipo de teste, tá? É bem tradicional também. Eu gostaria que vocês dessem uma lida lá na apostila de vocês, na teoria, para poder resolver esse teste 16. Eu acredito que não vai ter problema aí, tá? E o teste 0618, beleza? Bom, eu escolhi apenas mais um teste aqui para resolver para vocês da aula, para fixar bem aqui quanto à restrição, certo? Então, veja lá, gente. O teste 0603 diz o seguinte, que Anselmo, Bruno, Carlos, Diego e Ernesto formam uma fila composta exclusivamente por 5 pessoas para a entrada no cinema. Sabe-se que o Carlos é o primeiro da fila e o Bruno é o último. Consideradas essas informações, o número máximo de sequências possíveis com todas essas 5 pessoas é igual a quanto? Então, veja lá, nós temos o Anselmo, nós temos o Bruno, o Carlos, o Diego e o Ernesto. 5 pessoas. Porém,
na primeira posição e na última posição, eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? É que o Carlos tem que ir na primeira posição e o Bruno na última posição. Então, esses dois lugares já estão fixos para o Carlos e para o Bruno. Não se mexe mais neles, certo? Então, o que vai acontecer aqui no caso? Cai fora o Carlos, cai fora o Bruno e nós vamos ter aqui quantas possibilidades para escolher o segundo da fila? Temos 3. E para escolher o terceiro da fila? Temos 2. E nós temos quantos para escolher o quarto da fila? Nós temos 1. Nós vamos escolher um ou o outro, nós temos que escolher essas posições para um e para outro e para outro. Vamos ter que escolher as 3 posições. Então, nós vamos multiplicar esses resultados, correto? E aqui, multiplicando esses resultados, nós temos 6 posições, 6 sequências que a gente pode fazer com o Carlos começando a fila e o Bruno terminando a fila. Ou seja, nós temos uma permutação de apenas 3 elementos, porque o Bruno fica na última posição e o Carlos fica na primeira posição, certo? Apenas permutação de 3. A alternativa correta para esse teste é a alternativa E, beleza? Pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula. Na próxima semana vai ser uma aula de resoluções de testes da aula, dando continuidade aqui à aula 6, certo? Espero que vocês consigam fazer. Eu vou pegar alguns exercícios que eu acho que vocês possivelmente possam pintar alguma dúvida, mas caso contrário, se durante essa semana vocês estiverem resolvendo esses testes e quiserem esclarecer essas dúvidas, façam um comentário de vocês lá no YouTube, beleza? Pessoal, tenham uma ótima semana, boa semana de estudos, que ela seja bem produtiva, beleza? Beijo no coração de vocês. Tchau!